Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas de administração geral, falando aqui das teorias administrativas, hoje especificamente falando da escola comportamental. Essa escola, a abordagem comportamental, ela comporta diversas teorias de motivação e liderança. A gente vai passar aqui pelas principais, aquelas que são frequentemente cobradas em prova, e a gente vai ver que são vários tópicos que a gente precisa conhecer e são muito relevantes. Se a gente for olhar assim para as questões de prova, de uma forma geral, das teorias administrativas, dá para dizer que boa parte das questões que são cobradas vêm da escola comportamental. Inclusive porque algumas questões vêm de outros temas, né? Quando você está estudando lá as teorias sobre liderança, as teorias sobre motivação, que a gente acaba voltando e aprofundando cada um desses autores. Então, várias questões que saem ali dentro da temática de administração geral nascem exatamente aqui na escola comportamental. Então, tem uma influência bastante grande, importância bastante grande para fins de concurso, ok? Vamos lá, pessoal, deixa eu compartilhar os slides com vocês para a gente aproveitar todo o nosso tempo juntos aqui com o conteúdo falando então da escola comportamental de administração. Bom, até aqui, né, pessoal, se a gente for ver, a gente já falou ali da escola clássica, de uma forma geral, com administração científica, teoria clássica, a gente já falou da escola de relações humanas e a gente já falou da escola neoclássica. Tem uma característica comum a essas escolas que a gente mencionou, todas elas, né, apesar das características diferentes, né, escola clássica, relações humanas e neoclássica, todas elas tinham uma ambição de serem prescritivas, elas tinham uma ambição de dizer como é que as coisas devem ser feitas, né, e depois a gente vai ver que outras teorias vão ter uma abordagem que é uma abordagem que tem uma outra ambição, de serem explicativas ou descritivas. Ou seja, explicativa no sentido de explicar como é que as coisas acontecem, descritivas no sentido de descrever. Então, descritiva e explicativa está junto ali. Mas elas não têm a ambição de dizer, você tem que fazer assim. Elas procuram explicar, mas não procuram necessariamente dizer é assim que tem que ser, né? Enquanto as escolas anteriores faziam. Isso vai ser um ponto importante aqui da escola comportamental, que é uma escola que tem alguma relação, é lógico, né? O próprio nome diz, né? Uma influência grande das ciências do comportamento e uma relação com o que você estava desenvolvendo lá desde a escola de relações humanas, mas a gente está falando aqui de algumas décadas adiante, né? Lá a gente estava mais na década de 30 do século passado, e aqui a gente está mais na década de 50 do século passado, e você tem nessa escola uma negação da postura normativa e prescritiva das correntes anteriores, adotando isso que eu estava dizendo para vocês, uma postura mais explicativa e descritiva, ok? Lembrando, né? Prescrever como o médico faz, ele diz a medicação e diz, é isso aqui que você tem que fazer, né? É isso que as escolas anteriores tentavam fazer. E aqui não, aqui você tenta descrever o que acontece, tentar explicar o que acontece, então é uma ambição diferente, né? E aí, assim como a escola de relações humanas, a escola comportamental também enfatiza as pessoas, então a ênfase também é nas pessoas, só que a ênfase nas pessoas num contexto organizacional mais amplo, é olhar a relação do indivíduo com a própria organização, e não simplesmente olhar o indivíduo e o grupo formal em que ele está inserido. Beleza? Então a gente vai ver que isso tem consequências diferentes aqui no desenvolvimento da escola. E aí você vai ter diversos autores, vários bastante conhecidos, como é o caso de Simon, Barnard, McGregor, Likert, Maslow, Herzberg, né? Então são autores aí muito frequentemente cobrados em prova. Bom, a escola comportamental, ela nasce de algo que você já percebia lá na escola de relações humanas, que é a ideia de que existe um conflito natural entre o indivíduo e a organização. Conflito no sentido de objetivos diferentes. Ou seja, o indivíduo ele quer uma coisa e a organização eventualmente quer outra coisa. Mas aqui dentro da escola comportamental, você parte da crença de que existe a possibilidade de integração das necessidades individuais com os objetivos da organização. Ou seja, embora haja esse conflito, é possível você buscar um alinhamento entre essas coisas, entre o que a organização quer e o que o indivíduo quer. E se você conseguir esse alinhamento, você vai ter o melhor dos mundos, você vai ter mais satisfação, você vai ter mais motivação e você vai ter mais produtividade. E para que isso aconteça, você vai ter uma necessidade, em regra, de estimular o desenvolvimento do indivíduo, buscando essa integração entre objetivos individuais e objetivos organizacionais, que no final das contas vai aumentar a produtividade. No fundo, sempre a busca é como é que aumenta a produtividade, né, pessoal? Essa é a discussão das teorias administrativas em geral, como a gente está observando, né? Então, você parte aqui, nesse caso, dessa percepção de que existem objetivos conflitantes, que o indivíduo quer algo para si, a organização quer outra coisa, mas que se você encontrar uma maneira de integrar, você vai aumentar a produtividade, porque os indivíduos vão estar mais satisfeitos e serão mais produtivos, né? E aí, bom, quando você começa a entrar nas teorias de motivação e liderança, a gente vai ver que são várias
várias teorias, eles acabam olhando para algumas questões da escola de relações humanas e trazendo algumas observações, né, dizendo, olha, a relação entre a satisfação de necessidades psicossociais e o aumento da produtividade não é perfeita. Não é simplesmente porque eu atendo algumas necessidades psicossociais que a produtividade aumenta automaticamente, né? As coisas não são tão simples. E depois, que os estilos participativos de gerência nem sempre vão garantir um melhor desempenho, né? Ou seja, nem sempre isso vai ser verdadeiro. Então essa vai ser, de alguma forma, uma visão muito mais complexa da relação entre indivíduo e organização do que você tinha lá na escola de relações humanas, em que você dizia, olha, o homem social, basta eu atender as necessidades psicossociais dele, né? Basta eu ter estilos mais participativos de gerência. Aqui na visão comportamental isso aqui tem seu valor, mas isso não é suficiente, tem mais variação, tem mais complexidade, e aí você vai ter várias teorias tentando explicar isso. Bom, e aí a gente vai dar um panorama dessas teorias, ok, pessoal? Então, realmente é o que é mais cobrado da escola comportamental, são visões específicas, então vamos entrar em cada uma dessas teorias. Bom, vamos começar exatamente por aquela teoria que é exatamente a mais conhecida de todas aqui, que é a teoria de Maslow da hierarquia das necessidades. Só antes de eu avançar, pessoal, só queria deixar mais claro esse ponto. Quando a gente fala de abordagem comportamental, da escola comportamental, a gente está falando de diversos autores e cada um tem uma teoria, né? Elas são coisas relacionadas entre si, mas elas têm aspectos diferentes, são visões diferentes, não necessariamente contraditórias, são maneiras diferentes se você olhar para as questões, né? Então a gente vai ver isso, que existem, quando a gente olha a abordagem comportamental, no fundo a gente está falando de um conjunto de teorias de motivação e de liderança, e é por elas que a gente vai passar aqui. No fundo, todas elas discutiam, tentavam explicar o que faz o indivíduo ser mais produtivo. Isso envolve estilos de liderança e envolve formas de motivação. E no fundo, o objetivo era como é que a gente faz para ser mais produtivo, considerando a complexidade dos indivíduos e da sua relação com as organizações em que eles estão inseridos, beleza? Então vamos lá. Começando por essa sequência de teorias, a gente vai passar por Maslow, que traz a hierarquia das necessidades. E aí, pessoal, a gente sempre fala isso nas aulas de motivação, né? Para efeito de prova, eu preciso saber quais são essas necessidades e a ordem que elas aparecem. Daí a ordem é essa aqui, de baixo para cima, ok? A primeira são as necessidades fisiológicas, depois necessidades, vou escrever aqui de fora, de segurança, depois necessidades sociais. Vou escrever também a de fisiológica de fora aqui. Depois as necessidades de estima e as necessidades de realização, ok? Então são essas as necessidades que o ser humano tem. E elas são dispostas numa hierarquia. O que quer dizer é que se nenhuma está satisfeita, a única coisa que motiva o indivíduo é buscar a satisfação da sua função fisiológica. Ou seja, se o indivíduo não tem dinheiro nem para comer, não adianta você oferecer para ele um grupo de trabalho interessante ou dizer que ele aqui vai ter uma possibilidade de crescimento. Ele quer primeiro resolver a garantia de sobrevivência dele, o cumprimento das suas funções fisiológicas. Então você sempre vai buscar a primeira necessidade ainda não satisfeita. Depois que isso está resolvido, você vai para o próximo nível, né? Que é a necessidade de segurança. Aí você vai pensar em coisas como, poxa, eu quero segurança pessoal aqui onde eu trabalho, eu quero ter talvez um plano de saúde. Depois que isso aqui tiver resolvido, isso deixa de ser fonte de motivação. Você vai buscar sempre a próxima satisfação da próxima necessidade. Aí você vai para a necessidade social. Aí você começa a preocupar com o grupo que você está inserido. Você quer trabalhar com uma equipe e ter uma interação adequada com essa equipe. Depois vai para a necessidade de estima. Estima dos outros por nós, mas também autoestima, né? E por último, a necessidade de realização, de você se sentir, se sentir que você está se desenvolvendo, realizando coisas importantes, né? Então, você se sente realizado com o que você faz. Então, para Maslow, essa vai ser sempre uma sequência que vai valer para todos os indivíduos, ou seja, todo indivíduo vai seguir essa sequência. O que vai motivar o indivíduo, o que vai motivar o indivíduo é a possibilidade de satisfazer a primeira necessidade ainda não satisfeita, começando de baixo para cima, das necessidades mais básicas até as necessidades mais elevadas, ok? Então você vai sempre de baixo para cima, das necessidades básicas para as necessidades elevadas, e é isso que vai sempre te mover. Então essa é a visão de Maslow. Depois a gente tem um outro autor importante aqui nas teorias
motivacionais e de liderança da abordagem comportamental, também um dos mais cobrados em prova, que é Herzberg. Dá para dizer, pessoal, que os dois autores mais cobrados em prova da abordagem comportamental são exatamente esses dois primeiros, Maslow e Herzberg, por isso a gente começa sempre com eles, né? Herzberg, ele já vai trazer uma outra visão, que é uma discussão que é muito cobrada em prova até hoje, é muito discutida nas organizações até hoje, que ela também chamada teoria dos dois fatores ou teoria bifatorial de Herzberg, porque ele vai dizer assim, existem dois fatores, que são os fatores higiênicos e os fatores motivacionais. Os fatores higiênicos, eles são chamados de extrínsecos ao trabalho, porque não são o trabalho em si, são as condições de trabalho e o ambiente de trabalho. Enquanto os fatores motivacionais são chamados de intrínsecos ao trabalho, porque dizem respeito à característica do trabalho em si. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, em termos de fatores higiênicos, e a pessoa precisa ter, você vai ter que ter condições mínimas de trabalho, que são necessárias, mas não suficientes para boa produtividade. Então, se eu tenho um bom salário ali nível de mercado, se eu tenho um ambiente saudável, bons equipamentos, tudo isso é fator higiênico, né? Fator extrínseco. Eu preciso ter, mas isso não me basta, né? Quando eu falar de fatores motivacionais propriamente ditos, aí eu já estou em outra coisa, eu estou falando da busca de realização pessoal e de autoestima no trabalho, e claro, isso vai variar de acordo com o indivíduo e com o grupo. O que realiza um não é o que realiza o outro, né? Evidentemente, essa vai ser uma ideia central. E aí, olhando aqui para uma questão de prova, olha só, segundo a teoria proposta por Herzberg, o aumento salarial dado a uma categoria de servidores públicos, por exemplo, não seria um fator motivacional. Correto, né, pessoal? Salário é fator higiênico. Então, a questão está correta. Ou seja, não é um fator motivacional, tá certinho aqui a questão do CESP, beleza? Então vamos relembrar. O que o Herzberg vai dizer é que o fator higiênico, ele precisa estar presente, porque senão o indivíduo fica insatisfeito. Ou seja, se eu não tiver o fator higiênico, eu fico insatisfeito. Mas, curiosamente, só ter o fator higiênico não me deixa satisfeito. O que pode me deixar satisfeito, de fato, é eu ter o fator motivacional. É aqui que eu vou encontrar satisfação. Então, esse vai ser um ponto central aí da teoria de Herzberg, que a gente também explora em mais detalhes nas nossas aulas sobre motivação. Mas é importante entender isso, né? Esse conceito ele já traz aqui na visão, e isso vai ser muito cobrado em prova hoje, né? Ou seja, essa ideia de que, olha, aspectos que dizem respeito às condições de trabalho, ao ambiente de trabalho, como é o caso de salário, até de premiação, dependendo do tipo que for material, né? Ambiente saudável, equipamentos bons, condições de instalação adequadas, segurança. Isso tudo é fator higiênico. Eu preciso ter, porque se eu não tiver, eu fico insatisfeito e isso afeta meu trabalho. Mas se eu tiver isso, eu não fico satisfeito. Curiosamente, né? Ou seja, isso aqui só pode me causar se não tiver insatisfação, né? E para que eu fique satisfeito mesmo, eu preciso ter fatores motivacionais, aquilo que está relacionado à busca de realização pessoal e de autoestima no trabalho. Só isso pode dar satisfação na visão da teoria bifatorial, ok? Então, claro, você precisa ter as duas coisas, né? Ele não está dizendo que você não deva ter as duas coisas. Ele só está dizendo que é uma ideia errada achar que ter fator higiênico vai garantir satisfação. Não vai. Beleza, pessoal. Outro ator importante aqui é McClelland, cobrado em prova menos do que Maslow e Herzberg, e ele traz uma visão da teoria da contingência da motivação. E aí é bem interessante porque, embora ele seja um autor clássico, ele traz uma teoria que é até considerada válida ainda hoje, né? A ideia de que a motivação do indivíduo varia conforme quem seja esse indivíduo, e que cada indivíduo tem necessidades diferentes. Então, ao contrário de Maslow, que coloca lá uma hierarquia de necessidades, estabelece 5 necessidades que todo mundo tem, McClelland vai dizer, não, é diferente. Cada um tem um nível de necessidade de realização, de necessidade de afiliação e de necessidade de poder. Então, o que é isso? Necessidade de realização é a necessidade de atingir níveis de excelência, né? De você fazer as coisas em nível de excelência. Fazer as coisas e fazer bem feito. Você quer realizar. Então, alguns indivíduos têm muito, outros têm mais ou menos, outros têm pouco, né? Necessidade de filiação é a mesma coisa. Alguns têm pouco, outros têm mais ou menos, outros têm muito, que é o desejo de fazer parte de um grupo social, de se sentir parte, né? Por isso essa ideia de estar afiliado a um grupo. E a necessidade de poder, ela é diferente da necessidade de realização, que é a necessidade de você tomar decisões e controlar as coisas que afetam a vida das pessoas e do grupo. Não é o RAP aqui. E é interessante, pessoal, porque, por exemplo, o típico empreendedor, como é que ele é? Bom, ele é um cara que tem um alto nível de realização, um baixo nível de afiliação e uma necessidade mediana.
de poder. Então, o típico empreendedor ele tem essa característica. Então, o que vai motivar o indivíduo depende das suas características, depende de quais são os níveis de necessidade de realização, afiliação e poder que ele tem. Beleza? Então, de novo, é uma ideia de que a motivação está relacionada à satisfação das necessidades, mas nesse caso, uma ideia de que as necessidades elas variam conforme a pessoa, não é? E o grupo de necessidades é bastante diferente das necessidades lá trazidas por Maslow. Bom, vamos em frente aqui, pessoal. Outro autor bastante importante é McGregor. E McGregor, ele é o cara que traz a ideia da teoria X, da teoria Y. E é muito comum você ver questões de prova falando, não citando McGregor, mas falando de teoria X e teoria Y, mas é exatamente a visão que ele traz. Então, o que o McGregor vai dizer? Ele vai dizer que existem duas teorias que podem explicar como é que a liderança deve agir em função das características dos indivíduos. Ele vai dizer, existe a teoria X, que é a visão clássica em que as pessoas têm que ser controladas e dirigidas para fazerem seus trabalhos. Visão lá de Taylor, por exemplo. Né? Já na visão de teoria Y, você teria uma outra forma, né? Uma nova teoria a respeito da tarefa de administrar as pessoas, baseadas em suposições mais adequadas a respeito da natureza humana e da motivação. Eu vou detalhar isso na tela seguinte. Por enquanto é só para a gente enxergar que ele vai dizer assim, ó, existem duas teorias para explicar como as pessoas agem e em função disso você vai ter duas formas diferentes de liderar. Mas em ambos os casos, a administração é responsável pela organização dos elementos produtivos da empresa. É a organização, é a administração que vai ter que garantir que haja dinheiro, materiais, equipamentos, pessoas para a realização de seus fins econômicos. Isso nunca vai ser um problema do trabalhador em si, embora ele possa ter um papel nisso. Mas, de uma forma geral, quem é responsável por organizar os fatores produtivos da empresa é a administração. Bom, mas vamos diferenciar melhor a teoria X da teoria Y. Aqui a gente está vendo que elas têm em comum, né? Mas vamos lá. Na teoria X, qual que é a percepção? As pessoas são indolentes por natureza, ou seja, elas não querem trabalhar e não têm ambição. Ou seja, se você deixar a pessoa, ela vai ficar ali recebendo o salário dela sem trabalhar. E da mesma forma, essas pessoas seriam egocêntricas, preferem ser dirigidas e dependentes, não querem mudanças e, de uma forma geral, não têm capacidade de autocontrole. Ou seja, elas precisam ter alguém vigiando elas, senão elas se acomodam. E se isso for verdade, a consequência disso é que você precisa de um estilo de administração rígido e autocrático. Então essa é a visão da teoria X. Mas McGregor vai dizer, bom, essa era uma visão clássica, mas existe uma outra visão que é a visão da teoria Y, em que as pessoas, você reconhece que as pessoas podem se satisfazer no trabalho e não são naturalmente passivas, que elas têm motivação, potencial de desenvolvimento, capacidade de assumir responsabilidades e podem desenvolver o autocontrole, elas se autossupervisionarem. São capazes de aceitar responsabilidades, têm criatividade e poder de inovação. E se isso for verdade, o estilo de administração que eu preciso, o estilo de chefia, de supervisão, é diferente. Ou seja, em vez de ser, voltando para cá, rígido e autocrático, eu vou precisar ter um estilo mais dinâmico e democrático, ou seja, buscando trazer uma visão mais participativa. Então essa seria a visão aí de McGregor sobre as visões da teoria X e da teoria Y. Como é que isso cai em prova? Normalmente querendo saber se a gente identifica características da teoria X e características associadas à teoria Y. A gente vai fazer questão de prova para demonstrar isso. Olha só, é a característica geral da teoria Y. Letra A. As pessoas serem passivas, indolentes e apáticas por natureza e tenderem a evitar o trabalho e as responsabilidades. Errado, isso é característica da teoria X. O trabalhador ser uma pessoa cujas atitudes e eficiência são condicionadas pelas demandas sociais, tanto dentro como fora da fábrica. Ou seja, a ideia de que eu não tenho uma automotivação, eu não tenho nenhum tipo de busca de realização pessoal, né? Ou seja, eu sou controlado por fora. Não é isso que a teoria Y diz. O controle gerencial ser fundamental para garantir a produtividade e eficiência. Visão da teoria X. Né? Ou seja, eu preciso ser controlado por um gerente. Está repetido aqui, né? Letra D, os gerentes e administradores seriam os únicos responsáveis pelos fatores de produção. Errado, a gente aprendeu que na teoria X e na teoria Y, na verdade, a administração é que é responsável pela organização dos fatores de produção. Isso aparece na letra E, ó. A administração ser responsável pela organização dos elementos produtivos da empresa para que esta atinja seus fins econômicos. Isso é verdadeiro, marca aí letra E e a nossa resposta. Ok? Então, de novo, né, pessoal, duas visões de mundo trazidas aí, relembrando que nesse momento aqui histórico existe uma forte
percepção de que os estilos mais participativos de liderança, mais democráticos, mais flexíveis, eles levariam a uma maior produtividade. Hoje, quando você estuda teorias de liderança, você tem uma outra visão, uma visão de que essas coisas são variáveis conforme as circunstâncias, conforme as características do líder, conforme as características dos liderados, ok? Então você tem outras visões. Aqui não é como se tivesse encerrado o processo de evolução dessas teorias. Foi um momento histórico, a gente está falando lá do início da segunda metade do século passado, década de 50 em diante, né? E aí a gente está falando da visão que preponderava nesse momento. Uma visão que, em alguma medida, vinha uma contraposição à tradicional escola clássica, a ideia do chefe autocrático, né? Em alguma medida, talvez autoritário, muito diretivo, partindo da ideia de que você poderia manipular muito claramente ali os indivíduos, para uma visão de que os indivíduos teriam capacidade de se automotivar, de ter disposição para trabalhar, vontade de crescer, vontade de se desenvolver, exigindo então um outro tipo de supervisão, um outro tipo de liderança mais flexível, mais participativo, mais democrático. Isso vai ser muito comum de uma forma geral aqui. Bom, virando aqui, pessoal. Outro teórico importante, comparativamente aos que a gente já passou, ele cai menos em prova dentro desse conteúdo, mas também cai em prova, então vamos passar por ele aqui, que é o Likert. E o Likert vai falar assim, olha, quando a gente vai olhar para os tipos, né, os sistemas de liderança, existem 4 tipos. Normalmente, numa questão de prova, isso vai exigir alguma memorização, sabe, pessoal? Ou seja, a gente vai precisar associar o número, o nome com o seu conceito. E a gente vai ter 4 aqui, tá bem? Então vamos lá. Ele vai dizer assim, ó, e esses níveis, eles vão de 1 até 4, e aqui em cima é quando a gente tem mais predomínio de um sistema autoritário e aqui um sistema mais democrático, ok? A gente vai chegar lá. Então e vai descendo aqui, né? 1, 2, 3, 4, vai descendo do nível mais autoritário e vai se caminhando para o nível mais democrático. Então o sistema 1 é o que ele chamaria de autoritário coercivo, coercitivo, né? Ou seja, onde você tem um ambiente de desconfiança dos subordinados, as decisões são muito centralizadas no topo, tem pouca comunicação e você tem ênfase nas punições se fizer algo errado, embora você tenha algumas recompensas materiais. Então é uma visão muito clássica, né? Ou seja, muito a ideia de que, olha, quem toma decisão é quem está em cima, a decisão é centralizada, quem está embaixo tem que cumprir, se não cumprir tem punição, mas você vai trabalhar com recompensas materiais dentro do conceito de homem econômico, né? Então esse é o autoritário coercivo. Depois você tem o autoritário, sistema 2, que é o autoritário benevolente. Aí você tem um clima de confiança condescendente, ou seja, você confia, mas olha, é ali quase que um favor que eu estou te fazendo de confiar em você. Eu ainda continuo tendo pouca comunicação, continuo tendo uma decisão muito centralizada, ainda continuo tendo pouca interação pessoal e castigos potenciais. Ou seja, você simplesmente tenta melhorar a relação ali, uma relação de condescendência, quase paternalista, mas a autoridade continua concentrada. Então aí ainda é o autoritário benevolente. Você só começa a mudar isso no sistema 3, quando você vai para um modelo que é consultivo. Existe mais clima de confiança, mas ela não é plena. Você vai ter algumas recompensas, você vai dar espaço para algum envolvimento pessoal, alguma interação moderada e concessão de algumas poucas decisões para a base operacional. Então a ideia é de que você ouve mais, mas você ainda delega pouco, né? Mas pelo menos você começa a ouvir, tem algum grau de interação, algum grau de envolvimento. E finalmente você tem o nível mais democrático, que é o sistema 4, chamado de participativo. Aí você tem um ambiente de completa confiança, os subordinados se sentem livres para agir, né? Você tem participação, envolvimento, responsabilidade pessoal em todos os níveis, valoriza recompensas sociais e tem poucas punições. Tá? Então essa vai ser a ideia do Likert quando ele vai falar dos sistemas 1 até 4. E aí é importante lembrar, tá, pessoal? Então, normalmente a questão de prova vai dar o nome, autoritário coercitivo, autoritário benevolente, consultivo ou participativo, e vai descrever ali o que é, ok? Vamos sempre relembrar que é de sistema de 1 a 4, sempre em que a gente está caminhando num sistema mais autoritário, de nenhuma confiança, para um sistema participativo mais democrático, de maior confiança. É muito comum, por exemplo, querer diferenciar o consultivo do participativo. Você tem questões de prova assim, beleza? Bom, e aí, o que o Likert vai falar sobre a autonomia dos trabalhadores, né? Ele vai demonstrar, ou pelo menos na visão dele, que supervisores bem-sucedidos preocupavam-se em formar grupos de trabalho. Esses supervisores não restringiam o trabalhador a ciclos de trabalho estritos, ou seja, não era aquela super especialização da administração científica. Ele combatia as hierarquias estreitas e alongadas, né? Ou seja, aquela ideia de você ter algo assim,
não é? Ou seja, em que você tem vários níveis hierárquicos e as pessoas vão ficando muito distantes do processo de decisão, e os empregados, dá-se a ideia, né, de que os empregados com autonomia envolviam-se mais com os objetivos da organização. Então, de novo, aquilo que eu falei para vocês, né, uma ideia de você ter muito essa percepção de eu preciso ter estilos mais participativos, mais democráticos de supervisão ou de liderança. Bom, pessoal, terminamos aí o nosso panorama, né, sobre os vários teóricos aí. Curiosamente, eu não diria nem em termos de importância do ponto de vista teórico, mas a gente colocou na ordem em termos de importância do ponto de vista de cobrança em prova, o que é mais frequente, né? Então a gente começou principalmente ali de Maslow e Herzberg, e depois a gente foi detalhando isso, agregando outras visões, mas sempre pensando nisso, né? Começamos pelos que caem mais, e aí isso vai reduzindo. E aí, claro, você viu que tem algumas coisas dentro dessas teorias que a gente precisa memorizar. Então, por exemplo, se eu estou falando de Maslow, eu preciso memorizar, eu preciso saber quais são os cinco níveis de necessidade. Não, ou seja, não basta eu saber que são uma hierarquia de necessidades. E várias questões de prova vão precisar que você saiba que aqui na base está a função fisiológica, necessidade fisiológica, depois necessidade de segurança, depois social, depois estima, depois autorrealização. Você precisa saber essa ordem. Então vai cair muitas questões dizendo assim, olha, uma vez que o indivíduo já resolveu a necessidade fisiológica, qual é a necessidade que ele quer resolver agora? Então você precisa saber que é a de segurança, né? Porque ela vem na sequência ali de baixo para cima, quando você começa da necessidade mais básica para elevada. Da mesma forma com Herzberg, você tem que entender o que são fatores higiênicos e motivacionais. Ali dá para você trabalhar mais com a compreensão, mas precisa memorizar, né? A ideia de que, se eu não tiver o fator higiênico, isso vai trazer insatisfação, mas só o fator motivacional é que me traz satisfação, né? Então eu preciso entender esses conceitos, né? E aí esses elementos aí, que você vê que a maior parte das coisas são entendimento, compreensão, mas também tem alguns pontos de memorização, ok? Bom, pessoal, para a gente aí caminhar para o fechamento, deixa eu só mostrar para vocês aqui também algumas críticas que a escola comportamental recebe. Ela é criticada por ter uma ênfase excessiva nas pessoas e na psicologia, é natural, né, a característica dela. Também se questiona os behavioristas, né, que são os estudiosos do comportamento, usando a palavra em inglês, né, para os comportamentalistas, eles se baseavam muito fortemente em dicotomias, né, ou você é racional ou não racional, você é eficiente ou não eficiente, ou você é satisfeito ou você é insatisfeito. E é uma crítica, porque na verdade a ideia de que o mundo é mais complexo do que isso. Você tem uma padronização, em alguns casos, das proposições a respeito do comportamento individual, sem contemplar aspectos subjetivos. Então pensa lá em Maslow, né? Todo mundo é igual, todo mundo segue aquela mesma hierarquia, né? Você sempre vai numa mesma direção e nunca volta. Então é uma ideia talvez excessivamente padronizadora, sem considerar que indivíduos diferentes terão perspectivas diferentes. Isso é algo que vai surgir um pouco mais adiante, né? Na evolução das escolas, né? Principalmente a partir da abordagem consciencial, essa percepção de que as coisas variam entre organizações, mas também entre indivíduos. Bom, e finalmente, pessoal, tem mais um teórico que faz parte da escola comportamental, mas ele não traz teorias de motivação e liderança. Ele traz uma outra visão, que é uma visão... A gente estuda mais o Herbert Simon, que é o cara que está aqui, a gente estuda mais ele quando a gente estuda processo decisório e fala da racionalidade limitada, né? Mas isso surgiu exatamente dentro do estudo das organizações, ou seja, ele tentava entender o comportamento dos indivíduos e ele tentava explicar o comportamento dos indivíduos a partir da sua tomada de decisão. Então ele dizia, olha, cada indivíduo aqui se comporta de uma forma porque está tomando decisão de ir dessa forma e está tomando decisão com base na sua racionalidade, que é limitada e que está restrita em função daquela perspectiva que ele tem na posição que ele ocupa dentro da organização. Então Simon vai trazer a ideia de que toda organização pode ser entendida como um sistema de decisão. Então a teoria comportamental, além das teorias de motivação e liderança, também compreende a organização como um sistema de decisões, e isso foi trazido então por Herbert Simon, né? Então o que ele vai dizer? Olha, se eu tento explicar o comportamento dos indivíduos, eu preciso entender que a organização é um sistema em que cada indivíduo atua de forma racional e consciente, realizando escolhas e tomando decisões entre diversas alternativas possíveis de comportamento. Então é uma outra forma de tentar explicar o comportamento dos indivíduos, por isso faz parte da abordagem comportamental. Ele vai dizer, olha, o processo decisório de cada indivíduo ele é complexo, depende das características pessoais do decisor, da situação que ele está vivendo e da maneira segundo a qual o indivíduo interpreta essa situação. Então tudo isso
isso vai influenciar a decisão que ele vai tomar e, portanto, qual comportamento ele vai seguir, né? E aí ele vai trazer o conceito do homem que decide, né? Ou seja, dentro da organização, o homem toma decisão. E essa decisão, ela é afetada pelo fato da nossa racionalidade ser limitada. Então ele vai dizer, cada um de nós, indivíduos dentro de uma organização, nós temos critérios que são múltiplos e possivelmente ambíguos, ou seja, a gente quer coisas diferentes e que às vezes são contraditórias entre si. Mesmo esses critérios que a gente utiliza dependem do contexto em que a gente está, depende da situação pessoal que a gente está, depende do desafio na organização naquele momento. E além disso, as nossas decisões são afetadas mesmo por fatores inconscientes. Você tem vários estudos mostrando, por exemplo, que as pessoas decidem de forma diferente se elas estão com fome ou se estão bem alimentadas, se elas estão cansadas ou não, né? E às vezes você toma essa decisão de forma diferente sem nem saber, porque esses fatores inconscientes, que podem ser fisiológicos ou emocionais, estão afetando a nossa tomada de decisão. Por tudo isso, a gente não pensa exatamente como uma máquina racional. A nossa racionalidade é limitada. E aí Herbert Simon traz esse conceito de racionalidade limitada, que é um dos temas que a gente mais estuda quando fala de processo decisório. Beleza? E para fechar mesmo, pessoal, dentro da escola comportamental, a gente vai ter o conceito do homem administrativo. Então, lembrando, né, que a gente já falou do homem econômico, a gente já falou do homem social, aqui a gente está falando do homem administrativo, né? Que tem a ver com esse indivíduo que está ali dentro das organizações, está tomando decisões que vão pautar o seu comportamento, que vai, de uma forma geral, evitar a incerteza e buscar normas e padrões da organização para tomar decisão, ou seja, eu quero entender como a organização decide para usar essa decisão a meu favor, dado que o mundo é incerto e a minha racionalidade é limitada. Isso é bom porque isso acaba sendo eficiente em boa parte dos casos, mas isso acaba sendo problemático em algumas situações. Então, de uma forma geral, como esses padrões organizacionais eles tendem a funcionar, o indivíduo tende a manter essas normas e padrões e só vai buscar reformular eles em situações de crise ou pressão em que eles claramente não funcionam. Só que, normalmente, em situação de mudança ambiental, o indivíduo tende a buscar respostas com esses modelos já consolidados. Então a organização demora a se adaptar e você desenvolver novas normas e padrões. Então o indivíduo acaba decidindo de uma forma padronizada com base naquilo que ele já sabia exatamente por causa da sua racionalidade limitada. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente fecha mais uma aula, trazendo aqui mais uma visão, essa bastante ampla, bastante mais complexa, que é essa visão aqui da escola comportamental. Eu vou fazer uma observação, porque aqui na escola comportamental a gente trouxe esse conceito do homem administrativo, né? No fundo, a partir dessa história do homem que decide, a partir dessa visão do Simon, né? Porque se a gente olhar antes, a gente vai ter várias teorias de motivação e liderança, e Simon que traz uma visão do indivíduo como um indivíduo que toma decisões e olha para a organização como um sistema de decisões, em que cada indivíduo ali é um agente que vai tomar decisão com base na sua perspectiva pessoal, e essa perspectiva pessoal, ela é limitada pela própria racionalidade limitada do indivíduo. Ou seja, você não tem acesso a todas as informações, você não sabe tudo, você não tem todo o tempo para decidir, você não tem toda a capacidade de processamento para tentar antever o que vai acontecer no futuro com base em uma determinada escolha de comportamento, né? Você é afetado pelas suas emoções, pelos aspectos fisiológicos, conscientes ou não, e tudo isso afeta, então, a nossa tomada de decisão. Isso leva ao fato de que o indivíduo, ele tenta, para sobreviver dentro da organização, utilizar aquilo que a organização já sabe ao longo do tempo. Então, se ela tem um padrão, uma determinada forma, uma determinada norma de como agir, o indivíduo tende a confiar nisso, em vez de tentar partir para uma escolha que poderia ser completamente nova para ele. Isso tem a ver, inclusive, com a discussão do neo-institucionalismo, né? A ideia de que as instituições acabam dando respostas prontas para os indivíduos e a gente utiliza isso e isso pode ser muito eficiente, né? Mas, por outro lado, isso também pode ser um pouco enrijecedor, né? Você às vezes fica preso e quando as coisas estão no processo de mudança, as normas que existiam antes, os padrões de comportamento que existiam antes, eles podem perder valor ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, você sofrer um pouco para se adaptar a isso, né? Isso aparece nesse conceito do homem administrativo. Alguns autores preferem associar a escola comportamental já o homem complexo. Isso é menos comum em prova, embora aconteça. Então é importante a gente saber disso. Quando a gente falar da escola comportamental, vai ser mais comum ter uma associação ao homem administrativo, mas também vai ter uma visão de alguns autores sobre ser também o homem
complexo, ok? E aqui a gente vai tratar o homem complexo numa outra teoria um pouco mais adiante, então a gente vai ficar com essa visão que é mais comum, mais cobrada em prova, de que na abordagem comportamental a gente tem o predomínio ali, a prevalência do homem administrativo. Beleza, pessoal? Fechamos então. Essa aula especialmente tem muito conteúdo, né? Ela acaba sendo mais extensa, mais complexa, com muitos detalhes, e acaba que os detalhes não se encaixam tão perfeitamente, porque são vários teóricos diferentes, com visões diferentes, né? Então você precisa conhecer as várias teorias, e além de várias teorias de motivação e liderança, você ainda tem a teoria aqui da organização como sistema de decisões para explicar o comportamento, que é a visão de Simon ali para a abordagem, a contribuição de Simon para a abordagem comportamental, e que acaba dando também origem a esse conceito do homem administrativo. Beleza, pessoal? Fechamos então. Se vocês tiverem dúvida em qualquer um desses pontos, qualquer uma dessas questões, vai lá no fórum. A gente está aqui para deixar vocês super afiados para chegar na hora da prova, mandar muito bem nesses sistemas de administração geral, gabaritar esses temas e com isso dar o passo tão importante, tão decisivo para também tão sonhada e merecida aprovação. Beleza? Pessoal, vou me despedir de vocês aqui como sempre, desejando ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula. Um abraço.